Foi dia das crianças? Teve algum feriado? Não? Ah, já foram? Eu nem vi. Já foram antes. As crianças vão para a aula e nós vamos também estudar a palavra do Senhor. Vamos receber uma direção do Senhor para as nossas vidas. Eu tenho falado nesta pequena série de mensagem como viver a graça ou vivendo a graça. Nós precisamos aprender como se vive no novo pacto, na nova aliança, na graça de Deus. Você tem que ter esta clareza, esta dimensão, essa instrução da parte do Senhor. Como que você tem que viver? Como tem que ser a sua vida? Porque o cristianismo é algo que se aprende. Você não chegou aqui porque você se converteu e você agora sabe tudo. Muito pelo contrário. Dia após dia o Senhor vai nos revelando a sua graça. Em João no capítulo 1, versículo 16, diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça, sobre graça. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Pai, nós temos recebido da sua plenitude e graça. E hoje queremos aprender um pouco mais sobre esta plenitude e esta graça do Senhor, porque queremos viver de modo digno nesta terra. Queremos que a Tua palavra nos influencie, que a Tua palavra possa abrir os nossos olhos para que possamos enxergar com clareza o que o Senhor tem para nós. Pai, usa os meus lábios, usa nesta noite a minha vida para que eu seja canal do Teu fluir para o Teu povo. Que a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, que ela possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, viu, Elton? Graças a Deus pela sua vida. Meus amados irmãos e irmãs, nós precisamos hoje aprender um pouco mais sobre esse viver em graça. É necessário que você permita que a palavra de Deus influencie você e leve você a compreender acerca de uma vida com Deus, de como nós devemos viver, o que uma vida com Deus é capaz de gerar em nossas vidas. Uma das coisas mais importantes para nós compreendermos a graça de Deus, para vivermos a graça de Deus, é você entender que Deus te ama e o cuidado que Ele tem com a sua vida. Nós temos que ter esta clareza. Diga, Deus me ama. Você tem que entender, em primeiro lugar, acima de tudo, que Deus te ama. Por que você tem que entender isso? Porque se você não entender o amor de Deus, se você não entender o cuidado de Deus com a sua vida, você não vai compreender o que eu vou lhe ensinar hoje. É necessário que eu e você, como filhos e filhas de Deus, saibamos que Deus nos ama. E porque Ele nos ama, Ele vai guardar, dirigir e proteger você em todo o tempo. Sabe que a tua vida não está jogada à própria sorte. Eu vou te mostrar isso hoje. Eu quero que você saiba e que você entenda que Deus está no controle total e absoluto da sua vida. Diga, Deus está no controle da minha vida. Então, nada acontece ou pode acontecer, sabe? Nada pode passar desapercebido ao controle de Deus. Não pense, bispo, eu estou passando por uma coisa, sabe, um problema, parece que Deus não está vendo. Deus está vendo. Bispo, estou passando um momento tão delicado da minha vida, a sensação que eu tenho é que, sabe, eu fui esquecido, eu fui esquecida, abandonado. Não, isso é impossível. Porque Deus te ama, Ele cuida de você o tempo todo. Cada área da sua vida é cuidada e dirigida por Deus. O salmista no Salmo 119, ele diz assim: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade se estende de geração
em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Ou seja, esse texto do salmista mostra com muita clareza e profundidade como Deus é justo, fiel e está no controle de tudo. Você não pode de maneira nenhuma, queria que você entendesse, guardasse isso no seu coração, achar que alguma área da sua vida está desconectada ou que Deus não está interessado em você. Pelo contrário, ao ler esse texto bíblico, demonstra como Deus é soberano sobre todas as coisas. Veja só, a Bíblia diz assim, olha, para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Ou seja, o que Deus falou, está falado. A tua fidelidade se estende de geração em geração, fundaste a terra e ela permanece. Nós estamos numa terra que foi fundada e que permanece por conta da fidelidade do nosso Deus. E é com esta mesma fidelidade, com esta mesma soberania, que Deus está cuidando das nossas vidas. E eu queria hoje exatamente falar com você sobre a soberania de Deus na vida dos seus filhos, na vida das suas filhas. Diga, Deus é soberano. Diga para o seu irmão, diga, Deus é soberano. Por que você precisa entender sobre a soberania de Deus? Porque quando eu entendo a respeito da soberania de Deus, eu vou te contar um segredo. Você vive com paz e em segurança. Quando você compreende a soberania de Deus sobre você, sobre a sua vida, sobre todas as coisas que estão à nossa volta, em todas as situações, sobre tudo, quando você entende esta questão da soberania de Deus, você vive uma vida com paz. Por exemplo, na sua vida profissional. Sabe, você comerciante que entende a soberania de Deus, você descansa, você sabe disso. Por quê? Porque você sabe que Deus é soberano, que Ele vai enviar a provisão para a sua vida, que Ele vai trazer aquilo que você necessita. Se você é alguém que confia em Deus e entende a soberania de Deus, quando você passa por um momento delicado, por um momento difícil, você tem paz e você tem segurança. Por quê? Porque você compreende que Deus é soberano. O oposto disso, as pessoas vivem um verdadeiro caos. Quando alguém não tem compreensão ou dimensão da soberania de Deus, a pessoa não vive com tranquilidade. Então, é importante você ter esta clareza e esta convicção de que Deus é soberano, para que você perceba, nos pequenos detalhes da sua vida, que Deus está cuidando de você. Volto a dizer, se você não entender isso, se você não compreender a soberania de Deus, você vai achar que as coisas estão dando errado na sua vida. Se você não entender a soberania de Deus, você, quando passar por um momento delicado, ou por qualquer situação delicada na vida, a primeira coisa que você vai pensar ou imaginar é que você não tem sorte, que as coisas não estão dando certo, que parece que tudo dá errado na sua vida. Só na sua vida parece que tudo dá errado. Quando você não entende a soberania de Deus, é assim que você pensa. Quando eu me deparo com alguém que fala, olha, as coisas não acontecem na minha vida, parece que tudo que eu tento, quanto mais eu batalho, quanto mais eu tento, mais dá errado. Quando eu vejo algumas pessoas com esse tipo de fala, com esse tipo de sentimento na alma, no coração, é claro para mim, é notável para mim, eu percebo logo que essa pessoa não entende a soberania de Deus nas nossas vidas. Eu quero falar isso com você, e assim, para você meditar, para você pensar um pouco. Se nós analisássemos assim, vou pegar uma vida que todo mundo conhece, bíblica, que é a vida de José. Se eu pegar a vida de José e começar a descrever a vida de José, se José não entendesse a soberania de Deus, ou quem olha para a vida de José e lê os capítulos iniciais da vida de José, é capaz de acreditar que José teve muito azar na vida, que Deus se esqueceu de José e que a vida dele era uma vida de lástima. Porque quando você analisa o início da vida de José, ele é vendido como escravo pelos próprios irmãos, ele ia ser morto.
Os irmãos, para não matarem José, vendeu ele como escravo. Aí depois ele vai cair escravo na casa de um senhor, e ali, aquele senhor o coloca numa prisão por uma falsa testemunha. A mulher de Potifar se levanta contra ele, ele foge, enfim, você conhece a história, eu não vou aqui me ater à história de José, mas só para você pensar o seguinte: quando você não entende a soberania de Deus, e você olha às vezes para a vida de alguém, ou para a sua própria vida, você pensa assim, está dando tudo errado. 2020 foi um ano muito complicado, deu tudo errado. Se você não entender a soberania de Deus, é assim que você vai pensar. Se você não entender a soberania de Deus, você vai olhar para um momento da sua vida e vai falar, meu Deus do céu, sabe, quanto mais eu oro, pior fica. Eu ouvi uma pessoa dizendo uma vez, e eu dei risada, quanto mais eu oro, mais a tentação me aparece. Alguém já viu essa expressão? Mas quanto mais eu oro, mais a tentação, mais o diabo me aparece. Às vezes a pessoa que não compreende a soberania de Deus, ela pensa dessa maneira mesmo. Ela pensa assim, sabe, eu oro, eu vou para a igreja, eu dou dízimo, eu faço, eu não falta um culto, eu vou, e as coisas não estão acontecendo na minha vida. Escute, quem disse que as coisas não estão acontecendo? Quem te falou que as coisas não estão acontecendo? Talvez não está acontecendo na velocidade que você queira. Talvez não está acontecendo do jeito que você idealizou que teria que acontecer, porque você está esquecendo a soberania de Deus. Porque Deus não vai fazer da maneira que eu quero, Ele vai fazer da maneira dEle. Deus não vai fazer do jeito que eu imagino que Ele vai fazer, Deus vai fazer do jeito que Ele determinou que seja feito. Então não avalie, eu sempre tenho dito isso aqui, não avalie a sua vida por um momento que você está vivendo. Porque às vezes você está passando por um momento delicado, um momento de privação, um momento em que você está refazendo uma área da sua vida, um momento em que você está passando por um processo de ajuste da parte de Deus, um momento em que Deus está limpando as arestas da sua vida, tirando coisas da sua vida, tirando coisas do seu coração, às vezes Deus está trabalhando. Quem já foi numa obra, e eu já estive em algumas obras muito grandes, já estive em construção de prédios, e eu já levei clientes para ver obras em andamento, e quando você entra num prédio, é terrível, né, Léo? Quando você entra naquele elevador, que é o elevador de carga, porque quando o prédio está sendo construído, se instala, não sei se você já viu, do lado de fora como se fosse um andaime, e no meio daquele andaime circula um elevador. E às vezes você entra ali, você chega no estacionamento, no subsolo, é madeira, é um lixo, entulho de toda a obra, às vezes em vários andares. Mas a obra passa por um processo assim, para que depois o prédio em que você mora, ou a casa que você mora, fique pronta, esteja pronta e apta para você morar. Mas há um momento em que há uma obra. Talvez a sua vida seja apenas uma obra em andamento. Isso não significa que deu errado. Deus é soberano. E você precisa entender que a soberania de Deus parte de um princípio que Ele te ama e que Ele está cuidando da sua vida. A gente tem que entender isso. Senão, você vai achar que tudo tem que ser do jeito que você quer. Como uma criança mimada. Tudo tem que ser na hora que você quer, do jeito que você quer. Não, nem tudo é do jeito que nós idealizamos ou sonhamos. Ok? Agora, quando eu entendo, eu vivo tranquilo. O sábio fala isso em Provérbios 1, no capítulo 1, versículo 33. Olha só. Mas o que me der ouvidos habitará inseguro. Asseguro. Viverá e habitará intranquilo. Não, é tranquilo. E sem temor do mal. Exatamente por isso que conhecer a soberania de Deus, eu te disse, gera segurança, tranquilidade, paz, ou seja, uma vida livre do medo. Quando eu olho para a minha vida, eu tenho que olhar e entender o seguinte, eu sou alguém especial, eu tenho um Deus que me ama, eu tenho um Deus que está no controle, onde existem coisas que eu e você nunca vamos poder controlar. Eu vou te mostrar aqui biblicamente, existem situações que eu e você não temos recursos humanos para mudar, para resolver. Tem coisas que eu e você não escutamos. Tem coisas que eu e você não sabemos.
Existem artimanhas e tramas de pessoas e do inimigo contra as nossas vidas que nós não somos capazes de imaginar. Mas há um Deus que é soberano, que tudo vê, que tudo sabe, e por conta disso, te guarda, te protege, para que o mal não te destrua. Você tem que entender isso. Sabe, hoje eu sou uma pessoa que eu vivo com muita paz no meu coração. Em todos os momentos da minha vida eu vivo com muita paz. Eu falo isso, olha, com muito respeito. Às vezes as pessoas vêm me contar uma coisa, as pessoas esperam que eu comece a tremer, que o meu cabelo se arrepie, eu não sou uma pessoa fria, eu me emociono, eu choro. Se alguém do meu lado sofre, eu sofro junto, porque eu também sou um chorão nato, eu choro junto. Sabe, se alguém está do meu lado e precisa de alguma coisa, eu sou assim, isso é uma característica minha. Mas, se você me perguntar isso, você não se abala, não, sabe por quê? Porque eu aprendi a descansar na soberania de Deus. Se a porta se abre hoje para mim, eu digo, louvado seja Deus, a porta se abriu. Se a porta se fecha, eu digo, louvado seja Deus, a porta se fechou, algum motivo tem. Eu não estou entendendo, estou até abalado com isso, mas se Deus fechou, Deus sabe por que Ele fecha uma porta. Deus sabe por que Ele abre uma porta. Deus sabe porque Ele é soberano, Ele está no controle de todas as coisas. Então, quando você vê uma pessoa, vivendo com um relacionamento meio confuso com Deus, ela não entende a soberania de Deus, a primeira coisa que ela faz é questionar. Toda pessoa, guarda isso no seu coração, toda pessoa que tem um relacionamento meio complicado com Deus, confuso com as coisas espirituais, a pessoa passa a ser uma questionadora ou um questionador da soberania de Deus. Eu vejo pessoas que questionam as decisões de Deus. Eu vejo pessoas que questionam aquilo que Deus determinou. Questionam por que as coisas estão do jeito que estão. Escute, existem coisas nas nossas vidas que estão do jeito que estão por conta das atitudes que nós tomamos em algum momento. Nem tudo é responsabilidade de Deus. Tem coisas que você está vivendo porque você plantou. Você plantou errado. Sabe, você está vivendo a vida que você merece. Ou seja, a vida que você plantou para ter. Você é resultado das escolhas que em algum momento você fez. Se você fez uma escolha errada, você não pode culpar Deus pelas escolhas que você fez. Então, às vezes, alguém toma uma porção de... Desculpa a expressão. Olha só, a pessoa tem a palavra de Deus, mas ela não quer saber da palavra. Ela não põe a palavra em prática. Não. A palavra é conivente para umas coisas, para outras não quero saber. Não me venha com a palavra, porque eu estou no momento que eu não quero. Eu decidi pagar para ver. E aí, quando a pessoa paga para ver, depois ela questiona por que ela está passando por aquilo. Então, existem coisas que alguns filhos de Deus e algumas filhas de Deus passam porque foram escolhas equivocadas que as pessoas fizeram. Exemplo, José não havia feito nada, passou pelo que passou, um projeto de soberania de Deus, Deus honrou. Mas se você pegar Jonas não. Jonas passou por aquilo que ele passou. Por quê? Porque Jonas foi desobediente à instrução de Deus. Não entendeu que Deus é soberano e quando Deus fala, está falado. Entenda uma coisa, se você não quer sofrer como eu também não quero, o caminho para evitar o sofrimento é entender que Deus é soberano. E aquilo que Ele diz na sua palavra, se eu aplicar na minha vida, eu vou ser honrado. No entanto, porque esse mesmo Deus que é soberano, se eu não aplicar o que Ele me diz, eu vou colher as consequências das minhas ações. Então você e eu somos o resultado das decisões e das escolhas que eu e você fizemos na vida. Se as suas decisões foram decisões que você honrou a soberania de Deus, o resultado está aí para todo mundo ver. Mas se as suas decisões foram decisões que foram contra a soberania de Deus, o resultado também está aí para todo mundo ver. Para você e para todo mundo ver. Você está entendendo o que eu estou te falando? Então a gente tem que ter essa paz no coração, de saber assim, peraí, se há um Deus que é soberano e que dirige a minha vida, que conduz os meus passos,
Então eu tenho que me render e me submeter a esta soberania de Deus, que vai me guiar por um caminho de paz, por um caminho de segurança, por um caminho de vitória. Sabe, seria um contrassenso, por exemplo, a pessoa vai fazer um exame, vai prestar uma prova, um concurso, e ela estuda, paga um curso particular, e vai lá e estuda, sabe, aprende toda a matéria. No dia de fazer a prova, senta, cai toda a matéria, a pessoa lê, sabe tudo. E fala, sabe de uma coisa? Só de raiva, eu sei todas as respostas, mas eu vou fazer todas as respostas erradas e vou peitar a bancada aqui, vou peitar a pessoa que fez o concurso, e eu vou peitar, eu vou fazer tudo errado para ver o que vai dar. Eu te pergunto, o que vai dar? O que vai dar? Vai dar ruim. Vai dar ruim. Eu estou trocando em miúdos, é isso aqui. Eu venho aqui, ouço a palavra, ouço o que Deus fala, ouço a palavra, ouço o que Deus fala, aí eu saio lá fora e falo, é o seguinte, eu sei tudo, só que é o seguinte, não vou fazer do meu jeito para ver o que vai dar. Vai dar ruim, porque isso é um atentado à soberania de Deus, isso é um atentado contra a sua própria vida. Nós temos que agir com sabedoria. E eu entendo, e você também entende, que Deus é soberano. Ele é o Criador dos céus e da terra. Sabe, se Deus é soberano, eu tenho que me submeter à soberania de Deus. Quando eu vejo alguém questionando a soberania de Deus, quando eu me deparo com uma pessoa questionando uma decisão de Deus, questionando o que a palavra de Deus determinou, questionando o que a Bíblia Sagrada determinou, que é a voz de Deus, a boca de Deus, a palavra de Deus, é porque a pessoa está em conflito com Deus, está em rota de colisão com Deus, precisa parar. Amado, entenda uma coisa, não questione as decisões de Deus ou a palavra de Deus. Se questione por que você está questionando, porque alguma coisa está errada em você, não em Deus. Eu vejo que é um caminho muito ruim para um filho e uma filha de Deus, quando nós questionamos a ação da soberania de Deus. Lá em Romanos, Paulo, entendendo isso, ele diz assim no capítulo 9, versículo 20, olha que palavra, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Quem sou eu e você para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Eu imagino esse microfone falando para o criador do microfone, por que você me fez assim? Ele diz, porque eu quis, porque eu sou o criador. Eu e você, ao invés de questionarmos, é muito melhor desfrutar desse cuidado da soberania de Deus. Tem coisas que se Deus tivesse me dado, quando eu pedi, e olha que eu vou te dizer, tem coisa que hoje eu agradeço a Deus, por Deus não ter colocado no meu caminho. Tem orações que eu já fiz, que hoje eu dou graças a Deus que Deus não ouviu e não atendeu. Teria sido fracasso e ruína na minha vida. Tem coisas que um dia eu pedi para Deus, que hoje eu tenho vergonha de ter pedido. E Deus não me deu, porque Ele é soberano, e Ele sabia que aquilo não tinha nada a ver com o plano e com o propósito que Ele tinha para a minha vida. Tem coisas que você ora muito, você pede, você põe seu joelho no chão, você chora, se Deus não te deu, sabe o que você faz? Está com uma água no rosto, lava o rosto, enxuga as lágrimas, levanta e fala, Senhor, graças a Deus, estou indo, me guia, me dirige, conduz os meus passos, e acabou. Porque se Deus está impedindo algo de chegar na sua vida, tenha certeza absoluta, é por amor, por zelo e por cuidado com você. Entenda isso, guarda isso no seu coração, guarda isso no seu coração. É só porque Ele te ama, é só porque Ele te ama. Olha o sábio quando entende, Salomão entendeu isso, gente. Ele diz assim, o coração do homem pode fazer planos, pode fazer. Mas a resposta certa dos lábios vem do... Amados, plano eu e você podemos fazer.
O problema é que tem gente que faz plano e não entende que a resposta vem de Deus. Se Deus disser não para você, só porque é a melhor opção que você tem na vida, é dizer obrigado, Senhor, é ser grato. Sabe quando uma porta se fecha? A melhor coisa que você pode fazer é dizer, meu Deus, eu ia cair numa cilada. Porque se Deus fechou essa porta, você deu uma salva de palmas ao Senhor, agradece e fala, Senhor, obrigado por essa porta que o Senhor fechou. Porque tem coisas que a gente entra em zona de conflito com a soberania de Deus. Eu me recordo, muitos anos atrás, eu tinha um carro, acho que ainda roda por aí, eu tinha um Santanão. Sabe aquele Santana, Ronaldo? Ainda tem um quadrado, mas é aquele quadrado, era aquele... Na época era. Eu tinha um Santana daquele, e eu era boizinho, menino novo, 18, 19 anos, eu mandei dar um rebaixo nele, pastor, cortar a mola. Olha que loucura que eu fazia, né? Cortava a mola, deixava ele baixinho, aquilo raspava no chão. Eu era solteiro, então abaixava aquele vidro, o vidro era manivela, abaixava aquele vidro manivela, um toca-fita daqueles pioneiro, Aivá, um negócio desse qualquer, se punha aquilo e saía. Eu tinha um cabelo que era um negócio, era um cabelo igual, deixa eu ver igual de quem aqui. Igual do Francis, quase, assim, não era igual do quase igual do Francis, um belo de um cabelo. Elvis não morreu, assim também mais ou menos. E eu saía. E aí eu passei um dia em frente a uma loja e tinham lançado naquela época um Uno. Lembra o Uno? O Uno tem até hoje. E aí só que era aquele Uno antigo, eu falei, vou comprar um Uno desse. Fiquei apaixonado no Uno, encostei meu carro, falei, você pega na troca? O cara falou assim, pego, mas você tem que voltar tanto. Eu falei, eu volto. Já contei essa história aqui. Fui comprar o bendito do Uno. Na hora de passar a minha ficha, eu trabalhava já desde garoto, não aprovaram. E eu fui orando, Senhor, a oração que eu fiz, Senhor, se for da sua vontade, aprova a minha ficha, que dê tudo certo, que nada dê de errado, me dá a vitória. Cheguei lá, minha ficha não aprovou. Eu pus a culpa em quem? No diabo. Não, em Deus não, no diabo, porque com Deus eu não brinco. Eu falei, a culpa é do capeta. O diabo está fechando a porta para mim. Satanás, você não vai me vencer. Minha ficha não aprovou, mas eu quero esse carro. Aí já comecei a dizer que era da vontade de Deus e orei, Senhor, inclina os corações. Eu falei, vou falar com o meu tio. Meu tio não vai me dizer não, porque eu fiz muito favor, porque eu fui no meu tio. Falei, tio, está acontecendo isso, você sabe que eu sou trabalhador, o diabo é sujo, as coisas não estão... O senhor pode... Meu tio, mas meu filho, não, vamos lá comigo. Pus meu tio no carro, peguei os documentos dele, tudo, levei ele. Cheguei lá, meu tio tinha uma ficha, coisa mais linda. Podia comprar um prédio. Na hora de aprovar a ficha para comprar aquele Uno, rapaz, não deu não. Eu falei, diabo, você não vai me envergonhar. Capeta, você não vai me envergonhar. Peguei meu tio, levei meu tio de volta, peguei meu primo. Levei meu primo, não, mas como é que é esse negócio de carro, se você não pagar? Eu falei, se eu não pagar, o carro é teu. Quando eu falei que o carro era dele, ele falou, então eu vou, vamos. Se você não pagar, o carro é meu. Levei meu primo. Mas fiz um esforço descomunal, aprovar a ficha dele. Não, mas olha, tem coisa, não, põe aí que ele ganha mais, põe aí. Não é, eu era um semicrente naquela época, era um semicrente, não era um crente, né? Era um semicrente. Falei, não, põe aí que ele ganha mais, dá-lhe um jeito aí. Esconde que ele tem 15 filhos, não põe aí não, dá um jeito. Aprovaram a ficha. Eu disse, é de Deus. Olha como Deus abre a porta que Deus abre e ninguém fecha. E saí com o Fiat Uno. Amados, aquele bendito daquele Fiat. Eu vou resumir. Caiu o motor comigo, arriou o motor comigo na Radial Leste. Mandei consertar. Estourou o câmbio, mandei consertar. Depois do câmbio ruim, eu fui um dia andar com ele, quebrou a correia dentada, travou o motor explodiu. Tudo que podia acontecer, aconteceu com aquele Uno. E por fim, eu tive que pôr um motor novo, porque o motor explodiu, pus um motor álcool naquela época, você imagina, um motor álcool de um Fiat 142, 141, que era um carrinho que tinha 1000 de pus um motor daquele no meu Fiat, a álcool. Para ele pegar de manhã, eu tinha uma bisnaga Aquixé com gasolina.
Rexona, uma axé daquela. Eu ia de manhã e borrifava gasolina no carburador, batia Ronaldo na chave, aquilo pegava. Se eu não borrifasse, não pegava de jeito nenhum, porque era álcool naquela época, era diferente. Eu saio de manhã, abro a tampa, já atrasado para trabalhar. Um dia antes tinha lavado o carro, brincando com um amigo, peguei o extintor, taquei nele. No dia seguinte, eu borrifo com pressa, joguei, caiu em cima do motor, bati na chave, quando bateu, pegou fogo no motor. Corro para pegar o extintor, ele fez. O bendito do Fiat pegou fogo. Você ri porque não foi teu. Você ri porque não era teu. Fosse teu, você não ia rir, não. Depois você me conta. Em mensagem, aquelas mensagens curtas que você me manda. Eu gosto. Lógico que eu gosto de mensagem de 30 minutos. Quem não gosta? Quem não gosta? Eu amo. Eu estou com coisa séria. A irmã me desconcentra. Deixa eu voltar aqui. Depois a irmã conversa. Depois a gente conversa. No final do culto, manda mensagem de meia hora para mim. Onde é que eu estava? Eu sei que quando a gente vai contra a soberania de Deus, dá nisso. Eu tive o maior problema da minha vida, porque eu achei simplesmente que assim, tem coisa que Deus está fechando a porta. Você ora, Deus fecha a porta, você vai arrumando atalho, você vai pondo uma micha na porta, você vai querendo dar um jeito, você vai querendo fazer porque você quer pôr a sua vontade. Não faça isso. Se a porta fechou, bispo, mas a gente não tem que lutar pelo nosso sonho, sim. Mas agora, ir contra a soberania de Deus por causa do nosso ego, da nossa vontade, não faça isso não, que é problema para você. Então, tenha isso no seu coração. Eu vou te mostrar aqui, biblicamente, acerca da soberania de Deus, para a minha e para a sua vida. Para você entender que é o seguinte, Deus faz do jeito dele. Não tem esse negócio de Deus é justo, Deus é injusto, não podia ser assim, não, porque eu acho que tinha que ser assim. Não, escuta, Deus vai fazer do jeito dele. Hoje, você precisa sair daqui entendendo isso. Se Deus disser sim para você, Senhor, obrigado. Se Deus disser não, diga obrigado do mesmo jeito. Fica mais feliz. Hoje eu sou mais feliz quando Deus me diz não do que quando Ele diz sim. Porque quando Ele diz sim, amém, eu estava esperando aquilo, louvado seja Deus. Quando Ele diz não, é porque Deus está me livrando de alguma pedra de tropeço no meu caminho, algo ruim na minha vida. Então vou te mostrar aqui, para você entender esse aspecto da soberania de Deus. Que a resposta certa vem dele, do jeito dele. Olha o que diz Mateus capítulo 20, versículo 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo ajustado, guarda essa palavra, com os trabalhadores a 1 denário por dia. Ajustou 1 denário por dia. Mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes, ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram, ou seja, começaram a trabalhar mais tarde, eles, eu vou dar o que é justo. Versículo 5, tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, 3 horas da tarde, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Agora à noitinha, eu estou encontrando vocês, não fizeram nada o dia inteiro. Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo-os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram, aí quem pensou foram eles, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam cada um, receberam 1 denário cada um. Tendo
à hora, tendo-o recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Eu quero explicar essa passagem aqui. Essa passagem fala de um dono da vinha, que simboliza Deus, que pega alguém para trabalhar e combina: olha, se você trabalhar o dia inteiro, eu vou te pagar 1 denário. E durante a tarde ele ia encontrando pessoas e dizia: vai lá para a minha vinha, vai lá, vai lá, vai lá. E ele remunerou todo mundo de forma igual, porque ele agiu com justiça. Mas na cabeça e na mentalidade de quem trabalhou mais, ele estava sendo injusto. Eu te pergunto, ele havia enganado em relação ao salário? Não. Eu quero que você entenda o seguinte: Deus age desta forma. Não importa se você é filho há 1 ano, há 1 mês, há 1 semana, há 10 anos, há 50 anos, ou se você se converteu hoje. Deus vai fazer na minha e na sua vida do jeito que Ele quiser. Às vezes as pessoas acham que elas são merecedoras por uma porção de coisas, porque ela acha... Escuta uma coisa. Deus é justo, não questione a justiça de Deus. Não questione o que Deus quer fazer na vida do outro. Não questione a soberania de Deus em nenhum momento da sua vida, porque você só perde com isso. Entenda e guarda isso. Estou sendo aqui enfadonho em falar guarda, guarda, mas é para você guardar mesmo. É para você guardar de verdade. Se você começar a perceber a soberania de Deus na sua vida, se você começar a olhar à sua volta, você vai ver que Deus sempre cercou você de tudo que é bom e de grandes bênçãos e de grandes oportunidades. Porque Deus é soberano. Talvez você esteja tão bem acostumado em receber bênçãos e coisas que acontecem, que às vezes parece que se tornou natural, mas não é natural. Às vezes você fala: nossa, sabe, eu fui trabalhar numa empresa e de repente, sabe, eu comecei a trabalhar e as coisas aconteceram para mim, eu sou o mais novo na empresa e fui abençoado, fui remunerado. É porque Deus, que é soberano, está permitindo que isso aconteça na sua vida. Deus em todo tempo está agindo para que você possa desfrutar daquilo que Ele tem para você. Então não seja um murmurador ou um questionador, porque você olha para a vida do outro e você acha que o outro não merece. O maior erro que o ser humano pode cometer chama-se espírito de comparação. Não compare a minha história com a sua e eu não vou comparar a sua com a minha. Cada um de nós temos uma história com Deus. Às vezes você vê alguém, olha para a vida do outro e acha que aquele outro não merece, eu é que mereci aquilo. Não faça isso. Não viva se comparando ou olhando e achando, julgando até, achando que aquela pessoa não merece, você que merecia ter aquela vida, você que merecia estar naquele lugar, você que merecia ter alcançado aquilo. Não faça isso. Porque tenha certeza, se você merece, Deus vai fazer chegar nas suas mãos. Se aquilo é para você, pode ter certeza absoluta, não vai ter ninguém que vai impedir Deus de agir, de trabalhar para que aquilo aconteça na sua vida. Não pensa que a sua vida, você é injustiçado. Para de se achar injustiçado. Tem gente que se vitimiza. Parece que a pessoa tem prazer em lamentar, em murmurar, em se vitimizar. Você não é vítima de nada, tá bom? Você não é vítima de nada. Pelo contrário, você tem a bênção de Deus na sua vida. Então, não se vitimize. Sabe, essa questão que a gente vê hoje no meio da obra de Deus, tá muita política dentro da igreja, muita política dentro do meio evangélico, e as pessoas estão perdendo um pouco da sensibilidade espiritual. As pessoas acham que, bispo, há muita injustiça social no país. A injustiça existe desde sempre.
Mas posso falar uma coisa para você? A injustiça dos homens sempre existiu e sempre vai existir. Mas a justiça de Deus sempre existiu e sempre vai existir. E a justiça de Deus sobrepõe a injustiça dos homens. Então nós não temos que... Às vezes a pessoa se agarra a isso para não fazer nada e para não vencer na vida. Mas eu, garoto, moleque, eu chegava na escola e naquela época, sabe que era tudo... Gente, era tudo muito difícil, era muito, muito difícil. E eu ganhava, que a minha mãe pegava, às vezes, dos filhos dos patrões, um pitoquinho, assim, um pitoquinho de lápis, de cor. Sabe aquela que vai sobrando, aquela sobra do final do ano? E ela juntava uma... Aquilo era a minha alegria, de eu poder chegar na escola no início do ano, porque era difícil ter um caderno. Quando a prefeitura dava, eu encapava um caderno com um plásticozinho xadrez, tudo bonitinho, com o meu nominho. Eu tinha um pitoco de um lado. Chegava o início do ano, às vezes chegava... Porque assim, naquela época, mais de 30 e tantos anos atrás, quase 40 anos atrás, se você entrava numa sala de aula, era o filho do rico e o filho do... Todo mundo estudava em escola pública, não era assim? Hoje não, é escola particular e tal, mas naquela época todo mundo estudava em escola pública. E você tinha aquela camada social. Por que não tinha bullying? Porque tinha lá 500 meninos pobres convivia junto. Tinha lá 50 ricos convivia junto. E não tinha bullying. Um brincava com o outro, mas a gente tinha um ciclo de amizade. E eu entrava na sala de aula, na minha sala, aquelas meninas, tinha as meninas do cabelo liso, né? Naquela época não tinha chapinha. Hoje não dá para saber quem tem cabelo ruim. O seu cabelo, Lena, é ruim ou bom? Não dá para saber, porque hoje dá para esticar, né? O seu, Lu, é ruim ou bom? É brincadeira. Não dá. Mas naquela época não. Ou era o cabelo pichain, né? O seu, Selênio, seu cabelo recebeu coisa aí, Selênio, que eu te conhecia uns anos atrás, não era assim. Depois que você enricou, o cabelo mudou. Mas eram as meninas do cabelo ruim e as meninas do cabelo lisinho. E eu entrava na sala de aula, os amigos tinham um estojo que trazia, aquilo vinha do Paraguai. Saiu uma régua, saiu uma tesoura, saiu um apontador. Tinha uns que tinham apontador com um capacete, borracha que apagava a caneta. Eu apagava no dedo. Era difícil. Eu ficava, às vezes entrava um amigo, porque só tinha naquela época a tal da Faber-Castell. O amigo entrava com uma caixa de lápis, 24 cores. Eu olhava para aquilo, e eu ficava com a vontade de roubar um lápis. É verdade. Eu ficava com vontade de roubar um lápis. Um dia eu fiquei com vontade de roubar o apontador. Roubei num dia, devolvi no outro, porque eu não tinha onde usar. Em casa, a minha mãe se visse, me quebrava de pau. Eu ia para a escola, o menino ia ver, eu devolvi. Falei, amigo, levei errado. Ele disse, isso é honesto. Eu dei-lhe um roubo por um dia. Minha mãe comprou para mim, Milton, uma caixotinha desse tamaninho, com 6 lápis de cor. 6, Milton, 6. Eu cheguei na escola, eu parecia um imperador. Sabe o que é uma caixa de lápis de cor daquela mirradinha, com 6 lapisinhos? Canetinha, falava, fulano, me empresta a canetinha. Não, ninguém emprestava. Gente, como era difícil aquela época, né? Ninguém emprestava um lápis de cor. Quando eu gostava de soltar pipa, ou eu fazia um varal, ia pegando o resto de linha e amarrava para soltar um pipa, ou sabe o que eu tinha que fazer? Eu ia do Ipiranga até o Brás, na linha do trem, com um carrinho de feira, juntando ferro. Levava no ferro velho, vendia, para comprar um carretel de linha. Pegava vidro, garrafa, juntava a garrafa, levava para vender, para comprar uma vareta, alguma coisa, para soltar um pipa. Não tinha recurso, não tinha condição de nada. Mas eu nunca me vitimizei. Nunca fiquei, não, porque minha vida é uma desgraça, porque eu não tive sorte na vida. Escuta, se você nasceu onde você nasceu, eu vou falar uma coisa para você, Deus é soberano. Tá bom? Entenda que Deus é soberano. Você é o que é pela graça de Deus. Não importa se você chegou hoje, se você chegou amanhã, não importa de onde você veio, eu posso dizer uma coisa para você. Deus é soberano na sua vida do jeito que é na minha.
E se você confiar na soberania de Deus, a soberania de Deus vai te colocar onde você tem que estar. É que às vezes a gente acha que merece mais. Sabe esse camarada aqui? Ele combinou o salário de 1 denário. Mas porque o outro trabalhou 1 hora e recebeu mais, ele disse, eu também. Então agora eu trabalhei o dia todo, eu mereço mais. Você não merece mais nada. Você merece o que Deus tem para você. Você tem que entender. O que Deus tem para a sua vida vai se manifestar e isso tem que te trazer alegria plena. Agora, se você tirar os olhos do que Deus te deu e colocar, você vai achar que a tua vida não vale nada. Você imagina? Às vezes eu me olho no espelho e falo, uau, rapaz, tu tá bonito. Aí às vezes estou passando num lugar, passa um garoto por mim com aquela barriga, me dá uma raiva, aquela barriga, esses caras que tem a barriga rasgada, tem uma mania de arrancar a camisa, uma hora eu vou dar um soco. Aí eu já olho e falo assim, eu não estou tão legal assim como eu achei que estava legal. Se eu for viver me comparando, no dia que eu comprei meu carro, falei, meu carro é uma Drek, meu carro... Eu encostei meu carro, um camarada encostou um carro do lado, eu olhei e falei, mas eu queria era aquele ali. Eu estava todo feliz quando eu saí com o meu carro. Eu olhei o carro do outro e disse, mas eu queria era aquele ali. Comprei minha moto. Aliás, fiz um passeio ontem gostoso de moto. Comprei minha moto. O camarada encostou uma do lado, era maior que a minha. Falei, isso não está certo não, Deus. Isso não está certo não. A gente nunca está satisfeito, porque a gente acha que a gente merece mais, e merece mais. Escuta, não estou dizendo que você não mereça, que você não possa ter, porque de repente está no plano de Deus, vai acontecer. Agora, começa a ser grato por aquilo que você já recebeu da parte de Deus, e entenda que se você chegou onde você chegou, foi porque é mérito seu, você trabalhou, você se dedicou, e acima de tudo, porque é o plano de Deus, e Deus permitiu que aquilo chegasse nas suas mãos. Então, sabe, não viva se comparando a ninguém, não. Não viva se comparando a ninguém. Olha o que Paulo diz a Timóteo. A qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e o Senhor dos... Diga, Ele é Rei dos reis. Ele é Senhor dos senhores. Não queira ser mais justo que Deus, não queira acertar. Acha que você sabe mais do que Deus. Eu já contei isso algumas vezes. Quando minha mãe faleceu, foi a maior bomba que eu recebi na minha vida, foi o falecimento da minha mãe. Eu não acreditava que a minha mãe morreria. Eu estava no hospital. Quando eu ia entrar na UTI, no horário da visita, me barraram. Eu falei, acho que na próxima leva eu entro. Era na UTI. Quando entrou gente, saiu gente, eu fui entrar, o professor não chamou meu nominho. Quem é o senhor? Eu falei, da dona Ana. Ana Tereza. Não, o senhor espera, o médico vem falar com o senhor. Achei estranho, né? Fiquei ali na porta. Todo mundo foi embora, sobrou eu. Veio o médico e disse, olha, ele começou. Sua mãe teve uma parada, nós trouxemos ela de volta. E o olho dele começou a encher de água. Eu falei, doutor, não brinca. Ele começou a falar, eu estava encostado na parede, eu fui descendo. Quando ele falou, sua mãe morreu, eu sentei. Falei, meu Deus. Naquela hora eu falei, já sei o que eu vou fazer. Falei, doutor, eu preciso entrar lá. Não, mas você está bem? Eu falei, eu estou bem. Eu preciso entrar lá. Eu vou te acompanhar, psicólogo. Eu falei, não, eu sozinho. Porque eu falei, eu vou entrar lá. Eu vou pôr a mão no peito da minha mãe, eu vou orar, ela vai ressuscitar. Falei, vai levantar. Falei, eu sou homem de Deus, eu tenho crédito com Deus. Eu duvido se eu pôr a mão nela, se ela não levanta aqui hoje. E quando eu entrei naquele quarto, verdade, eu entrei, eu estava convicto. Quando eu pus a mão, descobri a minha mãe, o corpo dela ali, eu descobri a minha mãe, que eu pus a mão em cima dela, eu ouvi a voz de Deus, não, chega! Eu nunca tinha ouvido a voz de Deus como eu ouvi naquele dia. Eu me assustei, aí eu caí, como diz a palavra, caí em si, caí em mim e desabei. Aí chorei, os médicos entraram e eu falei, ela morreu. Porque às vezes a gente não quer aceitar nem a morte de quem nós amamos. Eu não quero me queixar pela morte da minha mãe, eu quero me alegrar pelos 70 e tantos anos de vida que ela esteve ao meu lado.
cuidando de mim, em todos os momentos mais difíceis da minha vida e mais felizes, minha mãe estava lá. Ela estava desde o meu nascimento ao nascimento do neto caçula do Gabriel. Então isso para mim é a maior alegria. Minha mãe nunca entrou numa igreja evangélica, entrou poucas vezes. E a certeza que eu tenho é que a minha mãe está com o Senhor. Assim como eu sei que aquele ladrão na cruz do Calvário nunca tinha entrado numa igreja, nunca tinha sido um religioso, pelo contrário, era um bandido. Porque um filho de Deus, quando ele está diante do Senhor, e ele o confessa como o Senhor da sua vida, ele é salvo. A Bíblia diz que Deus ouve gemidos inexprimíveis. Então não compete a nós discutirmos a soberania de Deus, nem na morte. Porque Ele é o único, diga, Deus é soberano. Estou aqui te fazendo entender o que é viver a graça de Deus. Estou levando você a compreender a soberania de Deus na tua vida. Porque senão você vai começar a olhar a tua vida e questionar a Deus. Por que aquele irmão é assim? Por que eu não sou? Por que aquela tem isso e eu não tenho? Por que aquela conseguiu isso e eu não consegui? Porque, escuta, Deus é soberano. Existem coisas materiais, ok, vai trabalhar, vai lutar, as portas vão se abrir. Tem coisas que se você, se submeter à vontade de Deus, a Bíblia diz, agrada-te do Senhor, e Ele, sabe o quê? Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Deus vai te dar. Tem coisa que eu nem pedi para Deus, Deus me deu. Tem coisa que eu nem imaginei mais que eu teria na minha vida e Deus me deu. Tem coisas de verdade que eu nem peço, e de repente me acontece, eu falo, meu Deus. Às vezes eu penso em algo, chega nas minhas mãos, as coisas acontecem de uma forma sobrenatural. Eu posso dizer para você, Deus é soberano. Diga, Deus é soberano na minha vida. Deus é soberano. Não questione a soberania de Deus. Sabe, Deus está te guardando de todo o mal. Vou falar uma coisa para você nesses minutinhos que eu tenho para nós encerrarmos. Sabe que às vezes tem gente que quer derrubar você? Sabia disso, pastor? Tem gente que quer derrubar a gente. Ô Wellington. Tem gente, Henrique, de graça, quer ver o nosso mal. Às vezes as pessoas te amam, Edinaldo, no lugar, você chega no lugar, todo mundo te ama. Tem gente que tem raiva porque os outros gostam de você. Eu quero que você saiba. Se alguém tramar contra a tua vida e fizer mal, amado, não perca o seu sono. Sabe por quê, Ronaldo? Porque Deus é soberano, Ele está no controle de todas as coisas. Viu, Riso? É assim que Deus age. Não pensa, Ricardo, que a pessoa está fazendo isso no meu trabalho. Eu já trabalhei em empresas que as pessoas tentaram puxar meu tapete. A pessoa tentava puxar. E quanto mais elas puxavam, mais eu subia. Tem gente que acha que vai te prejudicar, que vai te fazer mal, que vai... Não vai, não vai. Porque Deus te guarda, diga, Deus me guarda. Isso faz parte, Nilde, do processo de soberania de Deus nas nossas vidas. Deus é soberano. Olha o que diz aqui, 1 de João. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, olha só, aquele com letra maiúscula que nasceu de Deus, te guarda. Jesus, e o maligno não toca. Deixa eu te mostrar isso aqui para você entender. Lembra da história de Daniel? Daniel interpreta o sonho, igual José. Ele interpreta o sonho, ele cai num bom conceito com Nabucodonosor, ele vê ele com bons olhos, coloca ele, num patamar superior, e olha o que isso gerou no coração de alguns. Olha só, Daniel 6:1. Pareceu bem a Dario construir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Ou seja, Daniel estava ali cuidando de uma multidão de pessoas, ele era o presidente, ele era o responsável por aquelas pessoas. Agora, tinham três, olha só. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel, olha que coisa linda, se distinguiu destes presidentes e sátrapas,
porque nele havia um espírito excelente, que é o mesmo que está em mim e em você. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Olha a trama do inimigo. Disseram: pois estes homens nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Você conhece a trama, né? Aí eles baixam um decreto que ninguém podia adorar a Deus, porque eles viam que Daniel adorava a Deus todo dia, na janela do seu quarto. Aí eles armaram toda essa arapuca, acharam que Daniel estava arruinado, mas aí eles esqueceram de um fator apenas, a soberania de Deus. Tem gente que acha que vai arruinar você, que vai me arruinar. Essas pessoas só não contam com um detalhe, com a soberania de Deus. Vou falar para vocês de verdade, eu falo com temor e tremor. Tem coisas que eu não gosto de falar, porque parece que... Mas o Espírito me pede para que eu fale, para que você saiba disso. Ao longo da minha vida ministerial, eu já tive pessoas igual essas daqui, que esteve ao meu lado, como estiveram ao lado de Daniel. Pessoas que armaram a arapuca de todos os jeitos, sabe, de todas as ações, para tentar me derrubar. Só se esqueceram de uma coisa: eu não estou aqui porque eu quero, eu estou aqui porque Deus é soberano. Tem gente muito melhor do que eu, tem gente que prega melhor do que eu, às vezes tem gente que eu falo, meu Deus, eu queria ter... Às vezes eu olho para o meu filho, Lucas, e falo, meu Deus, eu queria ser a metade do que o meu filho é, eu queria ser igual ao meu filho, o jeitinho dele, eu queria ser igual a ele. Às vezes tem coisas que eu falo, mas eu queria ter sido criado assim. Às vezes eu vejo meu filho Gabriel, eu falo, eu queria ser igual ao Gabriel. Tem coisas que eu vejo em outros irmãos, eu falo, eu queria ser igual o diácono Iso, sabe? Tem coisas que eu vejo em outras pessoas, eu queria ser daquele jeito, mas não sou. Tem gente que eu sei que prega melhor do que... Tem um português mais rebuscado, né? Meu português é nós vai, nós vamos, é simplão, né? Mas tem gente que tem um português bonito, rebuscado. E tem hora que eu falo, eu queria ser assim, eu queria falar assim, eu queria ser desse jeito. Mas sabe por quê? Essas pessoas que já tentaram tanto, tramaram tanto contra a minha vida, se foram e eu permaneço, vou te falar por quê. Porque Deus é soberano só por isso. Porque eu não tenho nada de especial. O que tem de especial é o Deus que cuida de mim. Eu quero que você saiba isso, porque às vezes você fica preocupado com o que estão achando de você, o que vão falar de você, o que pensam de você. Amado, errar, você erra como eu também erro. Ninguém é perfeito. Se alguém vem à igreja esperando perfeição de homem, está no lugar errado, tem que ir para o céu. Pede para sair, vai para casa, volta para casa, porque perfeito só lá no céu. Aqui não tem perfeição, aqui tem carne. Onde tem carne não há perfeição. Eu não sou perfeito, eu tenho um monte de defeito. Só minha família que sabe para me suportar, eu sou chato. Eu tenho um monte de mania, eu tenho mania de coisa arrumada, eu tenho um monte de coisa. Eu tenho um monte de falha. Mas eu sou o que sou pela graça de Deus e pela soberania de Deus na minha vida, você também. Então, às vezes você acha que você é menor do que alguém, você acha que a pessoa está fazendo aquilo que vai te prejudicar. Talvez num primeiro momento parece que prejudica, né? Os irmãos de José estavam crentes que haviam prejudicado José. Tomaram um susto quando viram José governador no Egito. Tem gente que acha que vai te prejudicar, bispo, mas me mandaram embora por causa daquela pessoa. Posso falar uma coisa para você? Se Deus permitiu que você fosse mandado embora por causa de alguém, por causa de uma fofoca, por causa de calúnia, por causa de um encarregado novo, por causa de um chefe que te perseguiu e bababá, posso falar para você? Faz parte do processo para Deus te honrar. Porque até para Deus honrar, a gente precisa passar por vergonha, porque no lugar da vergonha a Bíblia diz que Deus dá dupla honra. Então entenda, tudo faz parte de um processo, de um plano soberano de Deus, porque nós servimos um Deus soberano. Só que a gente está tão desconectado às vezes de Deus, parece, que a gente está preocupado a se agarrar nas coisas do mundo, se agarra a Deus, que a graça de Deus te basta. Daniel se agarrou a Deus, Deus resolveu para ele.
Quando jogaram ele numa cova cheia de leões, Deus protegeu. Aí ele pegou, foi promovido, trouxe com ele Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mais adiante, tentaram a mesma coisa contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. O que aconteceu? Eles se esqueceram de um detalhe, que Deus é soberano. Puseram no fogo, acenderam 7 vezes mais. O que Deus fez? Entrou no fogo e ficou soprando. Aqui não queima. Se você estiver no fogo, Deus está com você no fogo. Se você estiver na cova de leão, com os leões, Deus está com você na cova com os leões. Se você estiver no fundo do abismo, Deus está com você no fundo do abismo. Se você estiver sendo perseguido, como Davi foi perseguido por Saul, Deus vai estar com você na perseguição. Deus está com você o tempo todo, te guardando, te protegendo, porque Ele é soberano. Então, quando você sair daqui hoje, saia com essa paz no seu coração. Se Deus, você orou, amado, fechou mesmo? Deus, o Senhor está no controle, o Senhor é soberano. Abriu? Obrigado, Senhor. Vou para a próxima fase, vou para a próxima etapa, vou para o próximo sonho, vou continuar caminhando, vou continuar acreditando. Segue em paz, amado. Eu encerro com aquilo que Jesus fala em João e aquilo que Deus fala em Isaías. Em João 14, 27 diz assim: deixo-vos a paz. Fala para esse irmão, para essa irmã, fala, fique em paz, fique em paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe ou não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Amado, descansa. Sabe, Deus tem falado por intermédio do apóstolo Miguel Ângelo que ainda esse ano, eu estou acreditando tanto nessa palavra, eu estou acreditando tanto que ainda esse ano Deus vai fazer algo especial na minha vida, na tua vida, ainda esse ano. Porque para alguns, 2020 foi um caos. Eu olho para 2020 e falo, Deus é soberano. Deus me guardou, guardou a mim, guardou a minha família, guardou os meus amigos, guardou os meus irmãos. E só aconteceu o que tinha que acontecer. Porque tem coisas que tinham que acontecer. A gente tem que descansar nessa soberania e dizer, Senhor, o Senhor é soberano. E as coisas que não estão como eu idealizei? O profeta traz a resposta no capítulo 45, versículo 2, de Isaías: eu irei adiante de ti. Tem um Deus diante de você, meu irmão, fazendo sabe o quê? Endireitando os caminhos tortuosos. Sabe, abrindo aquela porta que está fechada, quebrando as portas de bronze, despedaçando as trancas de ferro. Deus está diante de você. Você acredita nisso? Se você entrou aqui hoje, estava um pouco tenso em relação à sua vida, estou com um problema financeiro, Deus vai te dar uma saída. Bispo, eu estou com um problema de saúde, fui no médico. Sabe, eu estou com um problema. Irmã Vera, receba a cura do teu câncer. Porque Deus é soberano. Deus é simplesmente porque Deus é soberano. E se Ele é soberano, está escrito na palavra dEle, que por suas chagas e pisaduras, você já foi sarada. Ele não é filho de homem para que minta, nem tampouco filho de um homem para que se arrependa do que está escrito na sua palavra. Não se atemorize de uma má notícia. Não se perturbe o seu coração. O mal que veio por um caminho vai fugir por 7. Deus vai operar um milagre na sua vida. Seja por intermédio da medicina, seja por intermédio de um tratamento, seja por intermédio de uma cura milagrosa, de algo sobrenatural. Os 3 estão debaixo da soberania de Deus. Nós temos que sair daqui hoje com esse sentimento no nosso coração. Eu preciso orar com você. Eu peço que você, sabe, para você não se dispersar com nada, feche os seus olhos e abra o teu coração para Deus. Se tem algo que você está esperando, confia na soberania de Deus. Tem algo que você pediu há algum tempo, Deus não se esqueceu. Pai, o Senhor é soberano.
E a maior dificuldade que o ser humano tem é de entender e principalmente de confiar na tua soberania. Mas nós aqui temos aprendido a viver a graça. Nós temos aprendido a desfrutar da tua graça. E eu quero que, ao sairmos hoje daqui, ou os irmãos e irmãs que me assistem pela internet agora, pessoas conectadas conosco, em diversos estados do Brasil, Rio de Janeiro, Minas, São Paulo, ABC Paulista, Cotia, São Roque, em Miami, nos Estados Unidos. Temos pessoas agora no Japão, no Canadá. Cada uma destas pessoas, Deus, em lugares que eu nem imagino onde essa palavra está chegando, que estavam abatidos, tristes, talvez alguém comparando, talvez alguém questionando algo, questionando a tua soberania, talvez alguém achando que merece mais, ou alguns que não se acham merecedores, que hoje tudo isso cesse, porque nós estamos diante de um Deus soberano, de um Deus que está cuidando de nós, porque nos ama, por graça. Queremos, Deus, hoje descansar com esta paz que excede todo entendimento. Eu sei que há pessoas que estão me assistindo agora, que estão em casa, no isolamento, por conta da Covid que adquiriram. Deus é soberano, o mal veio por um caminho, por 7 fugirá. Deus tem guardado você, meu irmão, minha irmã. Senhor, tira agora o medo do coração das pessoas, o pânico. Porque nós, Senhor, fazemos o natural. Nós não somos pessoas que desdenhamos de nada, não tentamos ao Senhor, mas confiamos no teu cuidado. Confiamos no que está escrito, que praga alguma chegaria à nossa tenda, e que se o mal viesse, ele fugiria. Guarda, Deus, protege o seu povo. Sabemos que muitas vezes no meio do processo, alguns são promovidos, são elevados de volta para casa. Para quem fica, há a dor e a tristeza, mas para quem vai, é a alegria de estar de volta em casa. Nós não somos preparados para perder, muitas vezes não somos preparados para viver. Mas aqui, Deus, temos aprendido, temos sido preparados, tanto para um quanto para o outro. E eu te peço, meu Deus, meu Rei, meu Pai, que ao sairmos hoje daqui, que se cumpra o que está em João 14, 27, que a tua paz, que o Senhor nos deu, que o mundo não pode dar e que não pode tirar também de nós, tome conta da mente, dos pensamentos e do coração do teu povo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Aleluia. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Deus é soberano.